Boa noite, meus amados, graça e paz a todos. Vamos daqui a pouquinho iniciar o nosso devocional agora à noite. E já estou convidando você a abrir a sua Bíblia no Salmo 40, certo? Hoje nós vamos meditar um pouquinho nesse salmo. Temos muitas lições aqui maravilhosas que podemos trazer para essa noite. Podemos trazer um acalento de Deus, um conforto de Deus para essa noite, através desse salmo maravilhoso de Davi, ok? Então você já pode aí se preparar para daqui a pouquinho meditarmos no Salmo 40. Aguardo então vocês abrirem as suas Bíblias e vamos daqui a pouquinho meditar no Salmo 40. Um salmo muito bom para o nosso tempo agora. Salmo de conforto, salmo de refrigério, um salmo que vai nos trazer um tempo bem especial essa noite, para a gente poder descansar nos braços de Deus essa noite, ao meditar na sua palavra, ok? Então lembrando, amanhã pela manhã, se Deus assim permitir, às 9 horas, estaremos fazendo o nosso devocional pela manhã e também, se Deus assim permitir, o nosso devocional à noite, às 18 horas, ok? Então amanhã, mais uma vez, temos esse encontro marcado aqui de grande alegria, né? Tenho ficado muito feliz e tenho recebido realmente dos irmãos sempre bons testemunhos, boas palavras que nos encorajam a permanecer fazendo então esse tempo de devocional. Então essa noite vamos meditar nesse conforto que Deus então nos dá através da palavra de Deus. Algo muito bom para o nosso dia hoje. Então 18 horas já, tá só ajeitando aqui, já deu as 18 horas, vamos começar esse tempo. A irmã Zélia Cristina está pedindo para orar por sua mãe, que está com suspeita de Covid, Vilani. Ok, irmã Zélia, vamos orar sim pela sua mãe agora, para que Deus possa estar restaurando sim a saúde dela. Boa noite, irmã Lenúcia, boa noite a todos. Vamos falar com Deus, vamos orar, pedindo então as bênçãos dele. Vamos orar de forma especial também pela irmã Vilani. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Deus amado, por mais um tempo aqui junto com cada um dos irmãos. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso com a nossa vida. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos sustentado até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos dado, Senhor Deus, porção da Tua graça para a nossa vida. Nós queremos nesse instante, Senhor Deus, te suplicar pela vida da irmã Zélia e também, Senhor Deus, pela vida da sua mãe, a irmã Vilani, Senhor Deus, que o Senhor possa estar restaurando a saúde dela, que essa suspeita, Senhor Deus, do Covid não venha passar somente de uma suspeita, que não seja confirmado, mas que o seu organismo, que o Senhor possa estar cuidando e restaurando completamente a saúde dela, Pai. Ela possa melhorar o mais rápido possível e que não venha, Senhor Deus, de forma nenhuma, para a honra e glória do Teu santo nome, se agravar, Pai amado, essa enfermidade. Queremos também continuar te suplicando pela irmã Stephanie, Senhor Deus, pelo seu esposo, irmão Daniel, que o Senhor possa estar cuidando da vida deles, cuidando também da vida do Joel, nessa gestação. Cuida da criança, Senhor Deus, cuida da mãe e também do pai, Senhor Deus, nesse tempo agora, que estão tendo, Senhor Deus, a alegria do seu primeiro filho. Então cuida dessa família, Pai, para a honra e glória do Teu nome também. Também te pedimos pelos demais irmãos, por aqueles que têm acometido, Senhor Deus, de alguma coisa, que o Senhor possa estar também, Senhor Deus, visitando esses lares nesse momento e trabalhando na vida de cada um naquilo que é necessário, Senhor Deus, para
poderem te louvar. Ouve o clamor do teu povo, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que te oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus amados, boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nessa noite. E hoje nós vamos meditar no Salmo 40. O Salmo é um salmo de canto de Davi, e esse salmo, até o versículo 8, nós vamos meditar. Vamos tirar aqui algumas lições maravilhosas para a nossa vida. Diz o seguinte no Salmo 40, a partir do versículo 1. Mestre de canto, Salmo de Davi. Esperei confiadamente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los deles e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e oferta não quisestes. Abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou no livro da vida, que está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Então esse salmo, ele começa já com um desafio para a nossa vida. Porque esse salmo, o salmista está dizendo: esperei. E pense numa coisa que nós não temos mais, é paciência para esperar. Hoje, com a tecnologia, tudo é muito rápido. Você aperta aqui um botãozinho e o que é que acontece? A gente manda uma mensagem instantânea e outra pessoa recebe em questão de segundos. A situação da gente está tão assim que quando a gente manda uma mensagem e a gente olha lá no tempozinho, né? Vamos supor, são 18h05. Então a gente quer que a pessoa responda essa mensagem que a gente mandou 18h05. Até no máximo 18h06, porque 18h07 já é fazer esperar. Eu já estou esperando aqui você me responder. O que é que está acontecendo que você não me responde? Está na fila de um banco para receber um dinheiro, e quando aquela fila está grande, começa a dar angústia, esperar, mesmo que esteja vindo pronto para receber algo bom, é o dinheiro. Mas a gente não quer esperar, a gente quer receber. E aí o que é que os bancos fazem? Criam os aplicativos, que aí fazem transferência, faz o pagamento, você não precisa mais pegar a fila. E por causa dessas coisas, as pessoas não querem mais ter tempo para preparar a sua comida. Porque fazer a comida demora demais. É bem melhor eu ligar ou eu baixar um aplicativo e pedir a minha comida. E eu espero essa comida vir. E tem mais, ela tem que vir naquele tempo que é estipulado. Porque se passar alguns minutos, já começa a nos dar impaciência. Então o salmista está nos chamando aqui para algo que é muito difícil no nosso mundo hoje, né? Na tecnologia, que tudo é muito rápido. Antigamente não. Antigamente as pessoas sentavam na calçada, a mãe tinha o prazer de fazer aquela comida com tudo que tinha direito. As pessoas tinham que se levantar para mudar o canal da TV. Não tinha telefone celular. Tinha o telefone público, mas você tinha que às vezes ficar numa fila. Tinha que colocar aquela ficha. E aí se passasse o tempo e você não tivesse outra, a ficha caía. E você só ia falar com a pessoa no outro dia. Então antigamente as pessoas conseguiam esperar mais. Mas hoje a gente não quer esperar. E o salmista aqui está já nos dando um desafio. Ele nos desafia a esperar. Mas como é que deve ser a nossa espera? Então Davi vai dizer: é uma espera com confiança.
Então essa noite eu queria meditar com vocês e encorajá-los a aprender a esperar sem perder a esperança. Então Davi diz, primeira coisa que nós devemos aprender é esperar, mas esperar com confiança. Esperar com confiança sempre é bom. A gente não pode esperar de qualquer jeito. A gente não pode esperar sem crer. A gente não pode esperar duvidando. A gente não pode esperar desanimado. A gente tem que aprender a esperar as coisas de Deus, mas confiantes. Essa aqui é a nossa exortação. É isso que o salmista diz. Vamos aprender a esperar, mas esperar com confiança. Então, nesse momento agora de Covid, onde estamos nesse lockdown, fechados, não podemos fazer muitas coisas que antes fazíamos, estamos privados da liberdade. Lockdown é isso, estamos fechados, trancafiados. E temos que esperar uma posição dos governantes para dizer, pronto, agora vocês podem sair. Eu já estava vendo alguma coisa no jornal, diz que vai ser, a saída vai ser gradativa em 4 fases, de 15 em 15 dias. Primeiro vai sair um tipo de gente, de certos tipos de comércio, de indústria, um ramo, um segmento, depois vai outro, até ser a liberdade total. Então a gente vai ter que esperar, não adianta a gente se precipitar. E o que a gente precisa entender é que a situação deste nosso amigo salmista, ele estava em uma situação desesperadora. Ele estava, e ele diz aqui, que ele estava clamando por socorro. No versículo diz que ele estava num tremendal de lama, ele estava num poço de perdição. Então a situação de Davi era uma situação muito ruim. Conta-se uma história de um japonês que ele estava fazendo uma caminhada de manhã muito cedo e estava usando o aparelho celular, olhando as mensagens, e nessa caminhada ele não viu e caiu em um local que tinha muita lama, e uma lama muito espessa, e ele não conseguia sair. Quanto mais ele mexia, mais ele afundava. Mas ele ficou aqui com o celular e tentando sair preso. E disse que ele passou quase 10 horas atolado nessa lama. E sabe por quê? Porque ele não teve coragem. Ele ficou com vergonha de pedir socorro. Ele ficou com vergonha de dizer por que ele estava naquela situação. E foi aí que alguém passando olhou e viu que ele estava lá. Chamaram os bombeiros e tiraram. E os bombeiros então indagaram a ele: por que você não ligou? Por que você não ligou para a emergência, ligou para alguém para vir e tirar dessa situação? Ele disse: não, porque eu estava com vergonha. Porque eu caí aqui, porque eu estava desatento olhando o celular e eu não queria que ninguém me visse assim. O que aconteceu foi que este homem virou manchete no jornal da época e ele foi visto por todos da sua cidade. O homem que caiu, passou 10 horas numa lama e não teve coragem de pedir socorro. Então o salmista está dizendo: olha, peçam, clamem por socorro e esperem com confiança. Esperem confiadamente no Senhor. Então eu não sei como você se encontra, eu não sei quais são os seus tremendais de lama. Eu não sei o que é que está lhe sufocando, eu não sei o que é que está lhe prendendo. Pode ser muitas coisas. Pode ser o medo, pode ser a ansiedade, pode ser a depressão, pode ser pecado. Pode ser muitas coisas podem estar lhe prendendo, fazendo com que você esteja numa situação desesperadora. E por causa disso, e ninguém sabe por que, talvez você não esteja com coragem de clamar por socorro. Ou talvez você já clamou por socorro, mas quer que seja algo muito rápido, muito instantâneo. Ou talvez você tenha clamado por socorro sem confiança alguma, só como algo que você tem que fazer, que está clamando só por clamar.
Mas aqui nós temos uma lição importante. A lição é que o Senhor se inclina para aqueles que clamam para Ele com confiança. O salmista diz: esperei confiadamente no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Então o Senhor nos ouve. Esperar com confiança, eu quero só voltar aqui, é algo benéfico. Isaías, eu quero ir lá para esse texto, capítulo 40, mesmo daqui do Salmo, né? Mesmo capítulo, vai falar algo interessante no versículo 31. Ele diz o seguinte: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como as águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. No versículo 30 vai dizer: os jovens cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então esperar confiadamente no Senhor é algo benéfico. E como é que então eu vejo que realmente o Senhor vai renovar as minhas forças? O versículo diz aqui de forma muito maravilhosa. Ele ouve as nossas súplicas. Em Salmos 34, olha aqui o que é que o texto diz: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34, versículo 4. O versículo 6 diz o seguinte: clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. E o versículo 7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor do que o temem e os livra. Então nós temos a confiança de que Deus vai nos livrar. Quando clamamos a Ele com confiança, Ele vai inclinar os seus ouvidos, Ele vai nos ouvir. E assim como no nosso texto aqui de Salmo 40, nós vemos aqui que existe algo maravilhoso. No Salmo 34 diz que Ele nos livra de todos os nossos temores. Ele nos livra de todas as nossas aflições. Ele nos livra também dos nossos pecados. Então, amados, o que é que está lhe prendendo? O que é que está fazendo com que você se sinta nessa situação de estar preso num tremendal de lama, num poço de perdição, ou seja, naquele poço que não lhe dá mais condição, para você estar tudo perdido? O Senhor vai te livrar de todos os teus temores. O Senhor vai te livrar de todas as tuas aflições. Mas você precisa entender que você precisa clamar a Ele e precisa aprender a esperar com confiança, porque Ele vai agir. O versículo 2 diz aqui: Ele age e Ele nos livra. Diz aqui o versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Então Deus faz algo maravilhoso, Ele vai agir. Agora Ele vai agir quando? No tempo dEle. Ele vai agir exatamente no momento em que Ele achar propício. Nós vemos um grande exemplo no livro de Jó, que Jó perde tudo que tem, nós já vimos isso também essa semana. E ele então começa a ser afligido por seus amigos. Os seus amigos começam a querer conversar com ele, para saber por que ele estava naquela condição, o que ele tinha feito de errado. Então vão arrazoar, questionar, tentar descobrir onde foi o erro dele. E ele então passa muito tempo até chegar ao ponto a começar a questionar a Deus. E Deus então em um momento fala com ele e começa a mostrar a pequenez do homem, dizendo: olha, você sabe quem foi que fez o fundamento? Você sabe onde é que estava o homem quando eu criei todas as coisas? E o que acontece é que dentro de um período que nós não sabemos quanto tempo, mas com certeza não foi pouco tempo, Jó, após ouvir Deus falar, ele então faz a afirmação mais conhecida de Jó, que é quando ele diz que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora, por ter passado por essa aflição,
ele então agora está sabendo, conhece mais de Deus, conhece muito mais de Deus, porque ele sabia que Deus estava com ele nos momentos de aflição. E diz então que depois disso, o Senhor devolve a Deus tudo que ele tinha perdido em dobro. Então, meus amados, às vezes Deus nos permite ficar nessa situação desesperadora, que é para chegarmos à mesma conclusão de Jó. Às vezes, quando as coisas estão tudo bem, nós sabemos que Deus existe, glorificamos a Ele, louvamos, ó Senhor, obrigado, porque tudo está bem, que coisa boa, Senhor, eu sei que vem de Ti. Mas é isso, a gente sabe de ouvir falar. E quando a gente está passando por dificuldades, a gente se aproxima de Deus, a gente conhece mais de Deus. É exatamente nos é na hora que Ele vem com pessoas que nos trazem palavras, que nos renova as forças, que faz exatamente isso aqui, né? Quando vemos aqui no versículo 2, ele diz que firma os seus passos, ou seja, ele age no momento correto, e quando ele age, ele muda a nossa postura. Antes, o salmista estava clamando por socorro, atolado num tremendal de lama, estava sem condição de agir, estava angustiado e gritando por socorro, desesperado talvez. Mas quando Deus o tira daquela condição e coloca os seus pés firmes, ele muda a postura do salmista. Antes sem firmeza, antes abatido, antes sem força, mas agora com os pés firmes, agora com um ânimo renovado. Vimos aqui no Isaías 40, versículo 31, que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, correrão e não se fadigarão. Então esse aqui é a nossa esperança. Então depois de um momento de angústia, Deus vai nos tirar e Ele vai renovar as nossas forças. Agora, quando é que vai ser isso, pastor? Não sei. Não sei, pode ser rápido. Pode ser que você tenha entrado no tremendal de lama hoje, e pode ser que amanhã você esteja tirado de lá. Pode ser que você já esteja há alguns meses, pode ser que você já esteja nessa angústia há alguns anos. E pode ser que Deus só faça isso na glória. Mas uma coisa é certa, Ele vai tirar. Vai ter um momento que Ele vai tirar você dessa situação. Ele vai lhe tirar. Ainda está pausando? Pronto. É um problema que está tendo na internet desde ontem. Já veio o técnico aqui, mas eu acho que eles não estão resolvendo. Então a gente vai dar um tempinho, mas ela volta ao normal, ok? Então eu vou voltar um pouco para a gente pegar. Então o Senhor, além de nos tirar e mudar a nossa postura, Ele vai agora
mudar o nosso lábio. Antes, o lábio do salmista, o que saía da boca do salmista era grito de socorro, de angústia, de perdição. E diz aqui no versículo 3 que ele põe no lábio do salmista um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Então, meus amados, ele muda o nosso lábio. Talvez hoje você esteja clamando por socorro, mas vai chegar um momento em que você vai cantar louvores a Deus. O Senhor vai cantar hinos de louvores. E muitos verão. E aqui o que é interessante é que quando Ele nos faz essa mudança, é uma mudança que vai produzir um testemunho. E esse testemunho aqui é um testemunho maravilhoso, porque diz que as pessoas irão temer e irão confiar no Senhor. E eu quero voltar para o Salmo 34, versículo 9. Salmo 34, versículo 9 diz o seguinte: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Versículo 10: os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, amados, quando clamamos o Senhor, quando Ele nos tira, que colocamos no nosso lábio hinos de louvor, nós iremos proclamar isso a outros, seremos testemunhas vivas do que Deus faz em nossa vida. E as pessoas então temerão e irão também confiar no Senhor. Em resumo, quantos de nós já fomos alvos do socorro divino? Quantas vezes o Senhor nos tirou de situações difíceis? E a maior situação, a pior situação, era exatamente quando nós estávamos no nosso pecado. E Ele nos tira daquela condição, estávamos perdidos, e Ele ouve o nosso clamor, e Ele nos tira daquela situação. E quantos de pessoas ao nosso redor já ouviram, já testemunharam isso de você? Quantas pessoas já viram, olha, fulano era totalmente diferente, olha que vida nova, o que foi que aconteceu? E você vai dizer, eu clamei para o Senhor, e eu fui salvo do meu tremedal de lama, dos meus pecados. E muitos irão ouvir e vão temer também. Muitos vão ouvir e vão confiar no Senhor. Mas também quantos de nós já vimos ou também fomos testemunhas para alguém de Deus ter nos livrado? Se eu for contar aqui alguma coisa da minha vida, eu passo a noite toda. Eu já tive problemas na minha vida de não ter emprego, nem eu, nem minha esposa. E o Senhor nos sustentou. O Senhor nos deu tudo o que precisávamos, nunca nos faltou nada. Quantas vezes o Senhor nos ajudou? E quantas vezes estou aqui mais uma vez dizendo, confie no Senhor. Então nós temos que testemunhar isso, para que as pessoas possam também temer a esse Deus e possam confiar nele também.
Esperar no Senhor é algo maravilhoso, porque esperar no Senhor nos traz alegria sem medida. O versículo 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Aqui é aquilo que diz no Salmo 1, Salmo 1, quando diz: bem-aventurado o homem que não ouve os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele está dizendo aqui, olha, aquele homem que põe no Senhor a sua confiança, ele é feliz. Então, meu amado, você quer ser feliz? Confie plenamente no Senhor, não confie no homem, não confie em pessoas arrogantes, não confie no homem, não confie em pessoas arrogantes, não confie naqueles que são afeiçoados à mentira, aqueles que têm um prazer na mentira. Confia no Senhor. Hoje pela manhã nós vimos prega a palavra, e nós vimos que muitos estão buscando pessoas que vão dizer aquilo que eles querem ouvir, mesmo sendo mentira. Mesmo agindo com mentira, tem muitos que estão querendo ouvir mentira, então não vá nisso. Confie no Senhor, espera confiando no Senhor, porque você será plenamente feliz. Bem-aventurado é sobremodo feliz. Então, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Dependa do Senhor, viva para o Senhor. Depender no Senhor é dizer e entender que não há outro que possa lhe socorrer. Salmo 34, versículo 8, vai nos dar aqui uma base para essa palavra de confiança. Diz o seguinte: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O salmista está dizendo, olha, prova. E provar aqui não é pôr Deus à prova. A ideia aqui para provar e ver de que o Senhor é bom é quando às vezes a gente chega, né, no supermercado, não tem alguém lá dando lá, olha, prova aqui esse suco, esse café, um café novo, prove e veja como é bom. Olha aqui essa geleia que você pode botar na torrada e tal, e dar então algumas amostras para as pessoas provarem e verem que é bom. Então a ideia é prova do Senhor, se deleita, tem prazer no Senhor e vê como Ele é bom. A ideia do provar é descansa no Senhor, espera nele, confia nele e você vai ver como Ele é bom. E ele repete aqui, porque bem-aventurado é o homem que nele se refugia. Então, você quer ser feliz? Confia no Senhor, você não vai se arrepender. Você não vai se arrepender de forma nenhuma. Confia no Senhor. Confia, porque não existe outro que possa lhe socorrer. Então vem os versículos 5 e diz algo maravilhoso. E aqui é o nosso desafio. O salmista diz o seguinte: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar. E eu quero fazer um desafio aqui a você agora, aqui na nossa live. Coloque aí uma coisa, só uma hoje, que você pode dizer: Senhor, isso aqui foi o Senhor me fez essa maravilha hoje. Coloque aí para servir de testemunho para os demais do que Deus faz. O salmista diz: são muitas, meu Deus, são demais as maravilhas, são tantas que eu não consigo contar. Eu queria muito falar, mas é demais, é coisa demais para me dizer.
Não tem como eu dizer tudo. E ele diz algo maravilhoso: não tem ninguém que possa se igualar contigo. Coloque aí algo que Deus fez maravilhoso para você hoje. Hoje foi maravilhoso, porque eu estou aqui vivo. Hoje foi maravilhoso para mim, porque eu já tive o suprimento de Deus. Deus me deu o alimento para mim e para minha família. Foi maravilhoso. Coloque. Conte as maravilhas de Deus esse dia para nós aqui, para que a gente possa acompanhar e ver como são muitas as maravilhas de Deus em nossa vida. Deixe registrado, porque muitas pessoas estão vendo a nossa live e vão ver depois. E elas podem ser aqueles que irão ver o seu testemunho. E podem ser que elas passem a temer ao Senhor e confiar nele. Então coloque aí pelo menos uma maravilha de Deus na sua vida hoje. Só uma. Para que depois a gente possa ver e dizer: Senhor, são muitas maravilhas que o Senhor tem dado. São muitas maravilhas que o Senhor tem nos dado hoje. Então, isso é maravilhoso. Porque até diante das nossas dificuldades, até diante dos nossos tremendais de lama, nós devemos estar sempre vendo a mão do Senhor. Lamentações de Jeremias diz que maldito o homem que confia no homem. Porque quando esse confia no homem, quando as coisas estão bem, ele não consegue ver a benfeitoria de Deus. E depois ele diz: bendito o homem que confia em Deus. Porque mesmo nos momentos de estiagem, mesmo nos momentos de dificuldades, eles conseguem ver a mão de Deus, as bênçãos de Deus. Então, amados, nós temos maravilhas do Senhor para dias. Está aqui já alguns: a chuva, a saúde da família, o alimento que nunca faltou, a palavra de Deus, socorrer a mãe de um recém-nascido. Olha, tá vendo? São muitas bênçãos. Muitos vão ver. E a gente aqui que está vendo, a gente vê e confia no Senhor, porque o Senhor nos dá. E aí então o salmista vem nos dar outra lição maravilhosa no versículo 6. Ele vai nos ensinar que Deus não quer religioso. Diz o versículo 6: sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então, amados, isso aqui é uma lição para a nossa vida. Não adianta termos só uma vida religiosa. Não adianta nós sermos apenas religiosos de carteirinha. Tem algumas igrejas que dão a carteirinha de membro. Não adianta ter só a carteirinha de membro. Porque no versículo 7 vai dizer que: então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Você se lembra quando Jesus enviou aqueles discípulos de 2 em 2? E eles voltaram e disseram: olha, Senhor, foi maravilhoso, nós expelemos demônios, fizemos muitos milagres, foram muitas coisas feitas no teu nome, eles muito felizes. E Jesus disse: não se admire com isso não. Esse aí não é o motivo da sua alegria. Isso não deve ser a razão do seu viver. Alegre-se porque o seu nome está escrito no livro da vida. E o salmista aqui está dizendo a mesma coisa. Não queira se alegrar porque você é religioso, porque você cumpre os dogmas da sua religião.
Porque você está lá todo igual um fariseu, todo pintadinho, com aparência de religioso. Não é isso que deve ser a sua vida. Os que confiam no Senhor, eles confiam no Senhor porque sabem que seu nome está escrito no livro da vida, e nós vimos lá em Apocalipse, né? Nós vimos então quais são as benesses, a bem-aventurança para aqueles que têm o livro escrito no livro da vida. Estes herdarão o reino dos céus. Então o salmista diz, olha, ele não precisa de sacrifício, ele não quer essa religiosidade corrompida, ele quer a sua vida, porque ele diz aqui, eis aqui estou. O que ele quer é a nossa vida consagrada, é o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12. Quando ele diz que nós, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele não quer uma vida de religiosidade, ele quer aqueles que estão dando a sua vida, aqueles que dizem, eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui pronto para fazer o que o Senhor quer na minha vida. Eu estou disposto a te servir, porque eu sei que meu nome está registrado no livro da vida. Lá está escrito tudo a meu respeito, é o que diz aqui. Ele quer a sua vida, o seu serviço, porque somos dele. Ele tem lá o documento registrado, estamos no livro da vida, nós somos dele. E aí, com essa confiança, nessa esperança, com o lábio, com hinos de louvor, com os pés firmes, contando as tantas maravilhas de Deus, entendendo que ele não está preocupado com a vida religiosa, mas ele quer a sua vida, a sua disposição para obedecê-lo. O seu desejo agora deve ser um só. Versículo 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. O que é que ele quer? Que você se agrade nele. Agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Faz a vontade de Deus na tua vida. Medita na palavra, dentro do meu coração está a tua lei, depende dela, te alimenta da palavra. Eu já disse, Salmo 19, a palavra de Deus é que refrigera a nossa alma. A palavra de Deus é que nos dá alegria. A palavra de Deus é que ilumina os nossos olhos para vermos o que precisamos fazer. A palavra de Deus é tudo o que nós precisamos. E o salmista diz, ele espera no Senhor confiando, porque ele sabe quem é Deus. A palavra de Deus está na sua vida, ele sabe quem é o Deus que ele está esperando. Então nós só podemos colocar nos lábios hinos de louvor quando nós sabemos quem é o Deus que nós cremos. Nós só iremos testemunhar das maravilhas de Deus quando nós sabemos que nosso Deus pode fazer aquilo que ninguém faz. Eu gosto sempre de dizer e ver que quando diz, né, que Deus faz, age, né, no sobrenatural, mesmo no sobrenatural tem natural. É sobrenatural. Existe aquilo que é sobrenatural, mas existe, no meio do sobrenatural existe a parte natural. E a parte natural do sobrenatural é fazermos o que agrada a Ele. É dependermos dEle, é vivermos da vontade dEle. Isso é o natural de um cristão. E o que é sobre, aí é com Ele. Nos tirar do tremendal de lama, nos colocar os pés sobre a rocha, firmar os nossos passos, colocar hino de louvor a Ele. Contar as maravilhas dEle é a nossa responsabilidade, mas o resto é dEle. Então, meus amados, que possamos ser pacientes, possamos esperar no Senhor, mas que fazer a vontade dEle, mesmo diante das nossas dificuldades, seja a maior alegria da sua vida. Salmo 34, versículo 15 e 16.
diz o seguinte: 15, Salmo 34, 15. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Quem são os justos? São salvos em Cristo Jesus. Quem são os salvos em Cristo Jesus? São aqueles que se agradam em fazer a vontade de Deus, aqueles que se submetem ao seu Senhor e Salvador. Então a estes diz aqui: os olhos do Senhor repousam sobre os justos. É igual aquela mãe que está olhando o seu bebê de madrugada, velando por ele, porque está doente, com febre. E ela fica ali pastorando, vendo como ele está. Toca para ver se está com febre, coloca termômetro, dá o remédio na hora certa da madrugada. Está velando, está olhando para cuidar dele, proteger. Ela não pode tirar da febre, ela não tira, mas ela está lá. E diz aqui que os olhos do Senhor repousam sobre o justo. O Senhor está olhando para mim e para você. Ele sabe o que é que nós estamos passando, ele está vendo tudo. Mas além dos olhos, diz, os ouvidos do Senhor estão abertos ao seu clamor. Então clama ao Senhor. Abre teu coração diante dele. Diz aquilo que está te deixando angustiado. Clama por socorro. E espera nele com confiança. Mas existe aqui a outra coisa. Versículo 16 diz: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Então, assim como os olhos do Senhor, como alguém que está velando, vigiando, pastorando, cuidando, e os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, diz que o rosto do Senhor está contra aqueles que não fazem a vontade de Deus. A ideia é que ele está olhando com reprovação aqueles que fazem o mal. Então, meus amados, nós temos aqui a opção de fazer o que é certo, que é confiar plenamente em Deus, descansar nele, esperar nele, e quando ele agir, estiver agindo nas pequenas coisas, nas grandes coisas, louve a Deus, testemunhe aos demais, aqueles que estão à sua volta, os grandes feitos do Senhor, para que essas pessoas possam temer e confiar também em Deus. Esteja sempre pronto a viver aquilo que Deus propõe na sua palavra. E eu lhe garanto, baseado na palavra de Deus, que o Senhor olha para você e os seus ouvidos estão prontos para ouvir o seu clamor. Assim como a mãe, que a criança chora de madrugada, ela se acorda e vai cuidar do seu bebê. Com um simples choro, ela se levanta a hora que for para cuidar do seu bebê. Assim é o nosso Pai. A hora que for, Ele está pronto para nos ouvir. Ouvir o nosso choro, ouvir o nosso clamor e nos ajudar. Meus amados, essa aqui então é a nossa meditação dessa noite. Eu creio que podemos dormir mais tranquilos hoje. Talvez você, quando começou esse devocional, podia estar com a alma angustiada, aflita por alguma coisa. Então clame ao Senhor, fale para Ele, peça socorro, se agrade nele. Mesmo diante das suas aflições, veja aí hoje o que Deus pode ter feito na sua vida e fez. Alegre-se naquilo que Ele faz. Espere nele, exatamente, não se canse, porque Ele vai ouvir. Os olhos deles estão sobre a nossa vida e o seu ouvido pronto para ouvir o nosso clamor. Talvez você não esteja clamando com fé, com confiança. Então, clame com confiança, não clame desconfiando, não clame sem esperança, mas clame confiando que Ele vai responder. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por tantas coisas, pela sua palavra, e vamos então hoje dormir nos braços do nosso Pai, descansar no braço dele.
Depois eu quero até contar uma coisa sobre a oração. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor Deus, a dizermos como o salmista: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Porque temos a convicção da salvação. O Senhor já nos livrou do inferno, Senhor Deus. Isso é tudo para a nossa vida. Isso é o motivo do nosso louvor todos os dias. Obrigado, Senhor Deus, por esse grande milagre. Mas também, Senhor Deus, ouve o clamor dos teus filhos, aqueles que estão aflitos por qualquer motivo que seja. Ouve, Pai amado, tira cada um dessa situação de desânimo, de angústia. Ouve o grito de socorro, Pai amado, de cada um deles. Coloca os pés sobre a rocha, firma os passos, coloca nos lábios um novo cântico, que eles possam ser testemunhas, Senhor Deus, dos teus grandes feitos, e que muitos venham temer e confiar em Ti, que eles possam se alegrar em fazer a Tua vontade, que eles possam, Senhor Deus, saber que são bem-aventurados aqueles que confiam em Ti, porque o Senhor nos livra de todas as aflições e tira do nosso coração todo o temor, Pai. Abençoa, Deus amado, todos aqui, Senhor Deus, que estão nesse momento conosco e aqueles que irão ver, Senhor Deus, esta mensagem em outro tempo. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua graça, por tantas maravilhas que o Senhor tem nos dado hoje. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nos dá uma noite de paz, noite de tranquilidade, Senhor Deus, para que possamos acordar amanhã renovados, com a fé renovada, com o coração cheio de alegria, Pai amado. Nos abençoa, não porque merecemos, mas confiando na Tua graça, maravilhosa graça. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Antigamente a gente, na nossa casa, a minha mãe ficava brigando, né? Quando a gente ia orar e ia dormir. Estava começando a orar e dormia. Cara, como é que pode? Isso é uma falta de respeito. Você já chegou na frente de um rei, de um presidente, você vai começar a falar com ele e dormir? Isso me deixava assim angustiado, né? Poxa vida, como é que eu vou dormir, né? Orando e vou dormir na frente do rei. Mais uma vez eu ouvi uma pregação num livro e o autor dizia assim: olha, ore à noite e ore até dormir. E eu fiquei, poxa vida, como é que pode? Ele disse: ore até dormir, como aquela criança que chega aflita nos braços do pai chorando, e aí o pai abraça, coloca no colo e vai acalentar até dormir. Então chega nos braços de Deus essa noite, talvez chorando, e ora a Deus até dormir. Descansa nos braços dele. Ora até dormir. E amanhã você diz o amém. Quando acordar você diz: Senhor, obrigado. O Senhor ouviu a minha oração. Eu dormi nos teus braços essa noite. Que Deus abençoe todos vocês, dando uma noite de paz, de refrigério. Renove as forças, a fé, a alegria, o ânimo. Tire vocês que possam estar em algum momento de aflição, que possa haver amanhã nos lábios de vocês cântico de alegria. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço no coração de todos vocês e até amanhã às 9 horas, se Deus permitir. Até amanhã. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos.